Olá, meu nome é Nicolas, vou apresentar aqui o nosso trabalho prático da disciplina Banco de Dados 2. O grupo é composto por mim, pelo Esdras, o Gustavo e o Vinícius. E, bom, aqui está a nossa aplicação. Nós desenvolvemos o NBA Comments, que é um sistema web projetado para integrar dados estatísticos oficiais de partidas de basquete com um mecanismo estruturado de comentários gerado pelos usuários. Então, já respondendo a primeira pergunta do trabalho, que é qual o problema abordado, a gente identificou que a grande maioria das discussões esportivas hoje ocorrem em plataformas genéricas, como o Twitter ou fóruns de internet. E o problema é que o conteúdo gerado por essa comunidade fica completamente desvinculado dos dados estruturados da partida, o que dificulta, assim, a contextualização. Então, nosso sistema ele resolve essa lacuna criando um espaço onde a opinião do usuário vai estar totalmente atrelada ao box score e aos times envolvidos na partida. É, bom, por que nós utilizamos o Mongo, né? Por ter um esquema flexível, então a API oficial da NBA altera os campos entre as temporadas e com o MongoDB o back-end absorve essas mudanças sem que seja necessário migrar tabelas ou alterar colunas do banco. Documentos aninhados, então um comentário ele é naturalmente um documento, né? Ele possui autor, texto, jogo referenciado, data, tudo em um único registro. E não há necessidade de dar join, por exemplo, né, fazer um join para leitura básica. Também agregações poderosas, então o pipeline lookup, ele resolve o nickname do autor em tempo de consulta, então ele une comentário e user sem duplicar os dados do banco. Também Object ID com timestamp, o próprio ID do MongoDB codifica a data de criação nos primeiros 4 bytes, então elimina a necessidade de um campo separado, para, por exemplo, o campo membro desde que a gente implementou. É, IDs heterogêneos também, comentários antigos como número inteiro, assim, novos chegam como string, então o Mongo suporta os dois sem conversão, e velocidade de desenvolvimento, então, sem necessidade de migração ao iterar sobre os modelos de dados, então novos campos são adicionados simplesmente salvando o documento com um campo novo. Em resumo, né, os comentários de basquete são dados não estruturados por natureza. Então, cada usuário escreve de forma diferente, cada jogo tem contexto diferente, e a fonte de dados, né, que no nosso caso é a NBA, muda os contratos sem aviso também. E um banco relacional com esquema rígido adicionaria fricção sem oferecer benefícios reais para esse caso de uso. É, ok. É, bom, seguindo, agora vou mostrar aqui as funcionalidades do nosso sistema. Aqui é a tela inicial. Então, aqui tem o nome, né, NBA Comments, o jogo continua após o apito final, então nesse sistema, né, a gente vai conseguir ver placar, estatísticas e a conversa da torcida reunidos em uma plataforma feita para quem gosta de acompanhar a NBA de perto. É, aqui, para a gente acessar uma conta, eu já deixei uma criada, mas a gente consegue também criar uma conta gratuita, entrar como demonstração, mas eu vou entrar aqui na conta que a gente criou, que eu criei, é mais rápido. Aqui em cima a gente tem as informações do perfil, né, o nome, o e-mail atrelado. Aqui a gente consegue editar as informações do perfil. Então, se eu quiser mudar aqui, por exemplo, e salvar as alterações, ele já muda aqui. Consigo colocar uma biografia. Mostra também desde quando é membro, né, no caso essa conta foi criada hoje. Enfim, aqui mostra notificações. Sempre que fizer um comentário vai aparecer essa notificação aqui. Aqui a gente consegue alterar o tema, né? Para claro, escuro e o do sistema. Ok. Bom, agora indo direto às funcionalidades que importam, né? O dashboard, que é a primeira aqui, ele abre automaticamente na última rodada, né, com jogos reais. Ele exibe os placares ao vivo ou finais e você consegue acessar os jogos por aqui. Então, por exemplo, o último jogo que teve, né, como agora a gente está na off-season, então não estão acontecendo jogos, o último jogo que teve, né, foi a final. Então a gente consegue ver aqui a quantidade de pontos totais que teve no jogo, né? Aqui o New York Knicks fez 94 a 90 no San Antonio Spurs.
Quem foi o maior pontuador da partida, que foi o Jalen Brunson, quantos jogadores jogaram, a diferença do placar. E aqui a gente tem um box score da partida, né? Então, antes do usuário fazer o comentário, ele vai poder aqui se contextualizar mesmo de como foi o jogo, caso ele não tenha assistido, ou caso ele queira mesmo. Então, aqui tem os pontos, os rebotes, assistências. Aqui a gente deixou é, marcado, né, quem teve mais em questão. A gente consegue também deixar aqui do maior para o menor e vice-versa. Mesma coisa para o San Antonio Spurs. Aqui um comparativo, né, entre pontos, rebotes e assistências, e aqui os comentários. Então, aqui eu já deixei um primeiro comentário aqui, se eu quiser eu posso vir aqui e comentar outra vez. Segundo comentário, consigo publicar, e eu recebo uma notificação, né, você comentou em, e o jogo que você comentou. E é basicamente isso. Como não estão tendo jogos no momento, né, acaba que realmente aqui não vão achar mais umas partidas, mas durante, né, a NBA, né, enquanto estiver acontecendo jogos, a gente consegue vir aqui e comentar nas partidas. É, Aqui nos times, né, a gente consegue ter a classificação real de todas as 30 franquias, a gente consegue ver a campanha delas, né, a quantidade de vitórias, de derrota e a posição na conferência, né, então aqui tem todos os times, aqui a gente consegue buscar o time, por exemplo, Charlotte Hornets ou Phoenix Suns, enfim, a gente consegue buscar aqui, a gente consegue também deixar separado por conferência, né, conferência leste e oeste. Aqui a gente tem estatísticas de jogadores, né? Então são os líderes estatísticos da temporada regular atualizados por jogo. Então, aqui, por exemplo, esse jogador aqui, o Luka Doncic, ele foi o que obteve a maior média de pontos, né, durante a temporada. Quem obteve a maior média de rebotes foi o Nikola Jokic. Quem obteve a maior média de assistência também foi ele. Enfim, a ideia do nosso projeto é realmente fazer com que o usuário tenha todas as informações possíveis para que ele possa ter uma discussão que faça sentido, né? Que, que case com a realidade do que está acontecendo. Diferentemente de rede social, que muita gente fala coisas sem sentido, coisas que não aconteceram. Então, o intuito é mais isso mesmo. Aqui a gente consegue ver todos os comentários, né, como se fosse uma timeline mesmo. Aqui o total de comentários, né, só tem 8, mas aqui ele mostra uma timeline aqui da quantidade de comentários que teve em cada dia. Aqui a gente consegue ver as notificações também e marcá-las como lida, aí elas somem daqui. Também conseguimos excluí-las, conseguimos marcar todas como lidas, limpar. Aqui nas configurações, né, a gente consegue mudar o tema, mudar o idioma, mexer nas configurações de notificação, editar informações pessoais, exportar os dados, excluir a conta. E, bom, eu acredito que seja isso. Só para terminar, eu vou mostrar agora criando uma conta do zero, né, como que funciona. Então a gente vem aqui, cria uma conta. Vou colocar aqui Nicolas, um e-mail e uma senha. Aqui a gente colocou algumas restrições para que seja uma senha forte. E conta criada com sucesso. É, então, tem aqui o boa noite, né? Meu nome, mesma coisa. Posso comentar se eu quiser. Posso curtir um comentário também que foi feito na outra conta, né? Do Vinícius. Posso vir aqui no jogo e fazer um comentário agora na minha conta. Comentário nesta conta. E consigo publicar. E da mesma forma, né? Vai aparecer aqui na central de notificações. É, Todo o código, toda a documentação, o artigo, nós estaremos enviando, né, como foi dito no enunciado, né, tudo num arquivo zipado, que a gente quis mais mostrar mesmo a aplicação funcionando e o que que a gente pensou, né, que poderia fazer, mas todo o código, documentação, artigo vai estar no documento zipado. Essa foi a nossa apresentação, muito obrigado.